No vídeo dessa semana eu quero refletir junto com você sobre o quanto que é difícil, ou pelo menos o quanto que a gente sofre, humanamente falando, diante das mudanças. Eu não sei você, não sei sua realidade, mas eu vou falar um pouquinho de mim, né? Que diante de tudo isso que a gente vem vivendo nesses últimos meses, muitos dias eu tenho me sentido perdida, minha rotina um pouco bagunçada, eu tentando ali me achar, mas eu tenho me sentido perdida. E conversando com outras pessoas, conversando com clientes, conversando com outros colegas, eu comecei a perceber que esse sentimento não era só meu. As outras pessoas também estavam sentindo tudo isso. E me levou a refletir sobre essa questão da mudança. E uma das coisas que eu comecei a pensar foi justamente na mudança baseado nos níveis neurológicos. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, pesquisa no Google por Robert Dilts e os níveis neurológicos, que você vai ver uma pirâmide, né? Quando o Robert Dilts ele fala dos níveis neurológicos, ele apresenta numa pirâmide. Para ele, a pirâmide dos níveis neurológicos tem vários estágios. Então, a gente tem ali a mudança de ambiente, que é a base da pirâmide, as mudanças quando ocorrem em nível de ambiente, as mudanças de comportamento, mudanças de capacidades, mudanças de crenças e mudanças de identidade. Então, para o Robert Dilts, o ser humano ele passa por essas mudanças durante a vida. As mudanças de ambiente, para ele, seriam as mudanças mais fáceis de acontecer, porque a pessoa simplesmente muda de ambiente. Só que falando desse momento que a gente está vivendo, o que nós tivemos foi uma mudança de cenário. Só que a gente teve uma mudança de cenário, porém, com as mesmas crenças, as mesmas capacidades, os mesmos comportamentos. E é isso que tem gerado esse sentimento da gente ficar perdido. Não sei sua realidade, mas muitos profissionais de uma hora para outra trabalhavam na empresa, passaram a trabalhar home office. Nunca tinha trabalhado em casa. Outros, de uma hora para outra, tiveram um contrato suspenso. E outros, infelizmente, acabaram perdendo o trabalho. Mas o que acontece? Na nossa cabeça, a nossa mente, a nossa mentalidade, ela foi formatada para dois modelos possíveis. Ou você está trabalhando, ou você está de férias. Claro que existe também a situação do desemprego, mas a gente não foi formatado por isso. Para isso. Tanto é que muitas vezes, eu não sei se você já ficou desempregada, eu já passei por isso, e quando a gente fica desempregado, a gente tem esse sentimento de estar perdido novamente, porque a sua mente, você não foi programado para isso, você foi programado para trabalhar ou estar de férias. E quando você está trabalhando, você tem um conjunto de capacidades, crenças, comportamentos e competências para trabalhar. E quando você está de férias, você tem um conjunto de crenças, comportamentos e capacidades para descansar. E de repente, né, aonde a gente descansa, passou a ser nossa estação de trabalho, ou, né, em meses que você deveria estar produzindo, você passou a ter o contrato de trabalho suspenso. E aí você tem todo o tempo do mundo, só que ao mesmo tempo você fica se cobrando para dar resultado, para ser produtivo e se cobrando para descansar. E tudo isso gera o quê? Angústia, ansiedade, né, um monte de sentimentos negativos que vários vídeos aqui eu já falei sobre isso. O que eu tenho percebido? Lembra que eu falei, né? Acho que esse vídeo está sendo mais uma autoterapia, né? Eu espero que te ajude, né? Que tudo isso que eu estou passando e dividindo aqui com você, que te ajude também. Mas o que eu tenho percebido? Que a gente foi para esse cenário, não por opção nossa, mas que a gente foi por esse cenário, levando as nossas crenças e os nossos comportamentos que a gente tinha num outro cenário. Teve uma coisa que aconteceu que me chamou bastante atenção. Antes de tudo isso acontecer, aqui em casa nós tínhamos o hábito de comprar pão de forma com prazo de validade maior, porque a gente não consumia um pacote na semana, então a gente tinha uma marca X lá, que a gente sempre comprava dessa marca, pagava um pouquinho mais caro, mas comprava dessa marca porque essa marca tinha uma durabilidade maior. Mudou, nós passamos a ficar mais em casa, e começamos a consumir mais pão de forma. A gente começou a consumir um pacote por semana, mas o hábito de comprar pão de forma daquela marca permaneceu. Até que um dia eu parei e pensei, falei, meu, por que eu estou pagando mais caro por esse pão, sendo que a minha realidade mudou? O que eu quero levar você a refletir? Que muitas vezes os hábitos que a gente tem foram formados em decisões que a gente tomou no passado.
Só que a nossa realidade mudou e a gente vem sofrendo para manter esses hábitos, esses comportamentos dentro dessa nova realidade. Então, o que a gente tem que fazer diante de tudo isso? A gente tem que parar, refletir e analisar. É isso que a gente fala, trazer para a consciência, né? Se você está trabalhando dentro de casa, não queira ter os mesmos comportamentos que você tinha dentro do trabalho, as mesmas cobranças que você tinha dentro do trabalho. Se você está com o contrato suspenso, claro que você deve aproveitar o seu tempo para se autodesenvolver, sim, mas não queira ficar fazendo essa cobrança da mesma forma que você tinha no trabalho. Eu acho que está na hora da gente parar, refletir, analisar e ver tudo aquilo que faz sentido diante dessa realidade que ninguém desejou, que ninguém imaginou passar. É o que eu sempre falo, estamos todos tentando fazer o melhor possível, o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem. E quando a gente começa a pensar nisso, que esse é o nosso melhor, a gente diminui aquela cobrança interna e começa a sentir um pouco mais satisfeito, né? Um pouco mais satisfeito, porque diante de tudo que a gente tem vivido, as notícias negativas, qualquer conversa, é sempre coisas ruins, coisas negativas, a gente precisa pelo menos aprender a pegar mais leve com a gente, para que a gente possa sair de tudo isso com um pouquinho de sanidade mental. Espero que a minha autoterapia tenha te ajudado. Eu ando refletindo bastante nisso, trazendo muito para minha consciência essas coisas, e para mim está fazendo sentido. Então, espero que também faça sentido para você. E se fez, você já sabe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e convida outras pessoas para se inscrever e para assistir esse vídeo também. Compartilhe para que esse conteúdo também possa fazer sentido na vida das outras pessoas. Te vejo na próxima semana.